Deus seja louvado para sempre e eternamente. Tenho grande prazer em trazer mais uma postagem relacionada com a Bíblia Sagrada e agradeço muito a Deus e aos amados irmãos e irmãs em Cristo espalhados em diferentes lugares. Eu tenho pessoas que visualizam minhas postagens e estão no Brasil, pessoas que estão nos Estados Unidos, pessoas que estão na França, pessoas que estão em Angola, etc, etc. Deus seja louvado. Se for do seu agrado, eu agradeço muito que você ponha no comentário qual é a sua cidade, para que eu esteja orando em seu favor e em favor também da sua cidade, para estar debaixo das bênçãos do Senhor, o nosso Deus. Eu vou falar hoje sobre as grandes escolhas de Deus para o nascimento de seu Filho Jesus. Antes, porém, eu desejo informar com muito prazer que hoje, dia 21 de dezembro de 2023, uma quinta-feira, hoje à noite, 7 horas da noite, horário de Nova York, 4 horas da tarde, horário de Los Angeles, e 21 horas, horário de Brasília, eu estarei trazendo uma live de 45 minutos. Essa live terá o propósito especial de apresentar algumas notícias do mundo cristão. São informações do que Deus está fazendo ao redor do mundo e que os homens também estão fazendo com o povo de Deus em diferentes nações. Eu tenho recolhido algumas informações em forma de notícia e quero repartir isto hoje à noite com o povo de Deus. Posso contar com você? 45 minutos de atualização do que está acontecendo no mundo cristão. Muito obrigado. Agora nós vamos à enumeração das escolhas de Deus. Grandes escolhas de Deus relacionadas com o Natal de Cristo. Sabe, ao comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus, e a data em si não é tão importante. Importante mesmo é o fato, é o nascimento, é o evento ocorrido em Belém. Nós devemos levar em consideração a esse nascimento como resultado de grandes escolhas de Deus, o Pai Celestial. Vejamos algumas dessas notáveis e significativas escolhas. Número 1. Deus escolheu uma virgem piedosa para ser a mãe de seu filho. Por que escolheu uma virgem piedosa? Porque Deus, o Pai, queria que seu filho, como criança, passasse a sua meninice em um lar piedoso. E havia suficiente piedade na vida de Maria para tornar esse lar igualmente piedoso. Por outro lado, Deus escolheu Maria, uma virgem, porque Deus decidiu que o seu filho não teria pai humano. Portanto, a mãe de seu filho teria que ser uma virgem. Número 2, a segunda escolha notável de Deus relacionada com o Natal de Cristo foi esta. Ele escolheu um homem justo e obediente chamado José, e também um carpinteiro, para ser o pai adotivo de seu filho unigênito. Pois bem, por que Deus escolheu José? Já disse, porque ele era justo, e era nesse ambiente de justiça, nesse ambiente de devoção a Deus, que José estaria cuidando de manter o seu lar com a figura humana e infantil de Jesus. E por que Deus escolheu um homem obediente? Porque esse homem precisaria ser sensível à voz de Deus em algumas orientações que ele iria receber em seguida, antes do nascimento de Jesus e também em seguida ao seu nascimento. Pois bem, Deus escolheu um anjo para anunciar a Maria o nascimento de seu filho. Por que Deus escolheu um anjo? Deus não queria que a informação referente ao nascimento de seu filho fosse uma informação linear. Ele decidiu que seria uma informação vertical, ou seja, uma informação trazida do céu. E há duas
razões muito especiais para que essa informação fosse dada por um anjo. Primeira, o nome de Jesus não podia ser uma escolha de Maria. O nome Jesus não podia ser uma escolha de José. Nenhum deles estava apto a discernir o propósito e a missão da vida de Jesus aqui na terra. Então o anjo anunciou a Maria que o nome do menino seria Jesus, porque a palavra Jesus quer dizer Salvador, e ele seria a pessoa que iria tratar de salvar os pecadores. A Bíblia diz: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Agora, é muito interessante notar também que o fato de Deus escolher um anjo é que Deus deu assim um caráter sobrenatural ao nascimento de seu filho Jesus. A quarta escolha de Deus foi a escolher a cidade. Que cidade ele escolheu para ser o berço de seu filho? A menor das cidades. E nela Jesus nasceu, a cidade de Belém. Jesus nasceu em Belém como uma escolha divina. A profecia foi entregue por Miqueias séculos antes do nascimento de Jesus. A palavra Belém quer dizer casa do pão. E não custa nada lembrar que Jesus disse, está escrito no capítulo 6 do Evangelho de João: eu sou o pão da vida. Então, quando Jesus nasceu, Belém, na verdade, se tornou, no melhor sentido, a casa do pão. Mas também, Belém é chamada pelo anjo e também pelos judeus em geral, é chamada de cidade de Davi. E como Jesus, como pessoa humana, teria uma vinculação muito forte com Davi, posto que ele era da mesma tribo de Davi e era também um descendente da linhagem real que temos Davi lá no topo, nos idos ainda do livro do profeta Samuel. Pois bem, vamos ver a quinta escolha de Deus. Deus escolheu uma estrebaria para servir de berço para seu filho encarnado. Em primeiro lugar, Deus fez esta escolha para nivelar por baixo o tipo de pessoas que deveriam ser sensíveis ao nascimento de Jesus. Ou seja, Deus não quis que seu filho nascesse numa casa de luxo, que nascesse numa casa imperial, que nascesse num palácio, para que não fosse atraído somente pelas pessoas de elite. Ele nasceu em uma estrebaria, e assim os mais pobres se sentiriam em casa se tivessem que ou vê-lo como recém-nascido, ou mais tarde de celebrar o seu nascimento. A outra razão é porque Deus queria deixar uma lição muito forte para os futuros seguidores de Jesus. Quando Jesus nasceu, não havia lugar para ele na hospedaria. Assim é um emblema da rejeição dos homens e mulheres de seu tempo a ele, Jesus. Mas, ao mesmo tempo, dignifica as pessoas que decidiram ser os seus discípulos. Escolha número 6. Deus escolheu o nome a ser dado ao seu Filho Jesus. Salvará o seu povo dos pecados deles. Esse nome não poderia ser uma indicação linear, quer dizer, não poderia ser uma indicação horizontal, não poderia ser uma indicação de Maria e nem de José, porque eles não assimilavam com precisão o que esse menino viria a ser quando crescesse. A outra razão porque o nome Jesus foi escolhido por Deus é porque Deus queria unir as duas coisas mais sérias que existem no planeta Terra. Número 1, a existência do pecado. Número 2, a providência de salvação. O anjo disse: ele salvará o seu povo dos pecados deles. Vamos à escolha de número 7. Deus escolheu os humildes pastores para serem as primeiras testemunhas do nascimento de seu filho. Por quê? Certamente Deus escolheu os pastores porque eles eram diligentes.
Certamente Deus escolheu os pastores porque eles guardavam os rebanhos durante a noite. Não é fácil trabalhar durante toda a noite, não é fácil romper as vigílias da noite num serviço tão pesado quanto apacentar rebanhos. A outra razão por que Deus escolheu aqueles pastores é porque eles eram sensíveis ao sobrenatural. E quando o anjo lhes apareceu para dar notícia do nascimento de Jesus, eles não tiveram dificuldade em captar a mensagem, em entender que era um anjo que falava e em obedecer à direção que o anjo lhes dera, que foi a cidade de Davi. O fato de serem pastores certamente é um fato emblemático. Os meus irmãos e irmãs se lembram que o primeiro tipo humano de Jesus como Salvador na terra foi um pastor? Claro que eu estou pensando em Abel. Eu lhes apresento agora a sexta, desculpem, eu lhes apresento agora a oitava, não é? É a oitava. Eu lhes apresento agora a oitava escolha de Deus relacionada com o nascimento de seu filho Jesus. Deus escolheu fazer uma união entre o céu e a terra. Como? Ele escolheu o maravilhoso de cima para nascer e depois morrer pelos miseráveis de baixo. E essa linha vertical, que já antecipa a própria cruz, une o céu com a terra. E a linha horizontal, que também antecipa a cruz, ela está ligando todos os povos da terra como pessoas que poderiam aproveitar a obra salvífica de Jesus Cristo. E para concluir, eu lhes trago a nona escolha de Deus relacionada com o nascimento de seu filho. Deus escolheu um coral de anjos para celebrar o primeiro Natal. Bom, se ninguém viesse a ser atraído pelo nascimento de Jesus, os anjos estavam envolvidos com ele. Se a terra não tomou conhecimento do nascimento de Jesus, o céu tomou. E se os homens não fizeram um bonito desfile rumo à manjedoura de Belém, os anjos apresentaram a primeira cantata de Natal da história. Maravilha! E segundo o relato de Lucas, os anjos apresentaram na noite do Natal uma mensagem falada e uma mensagem cantada. Deus abençoe a todos que me acompanharam até aqui. Sou muito agradecido a você que tem acompanhado estas postagens. Eu queria, por último, ler aqui uma postagem que eu recebi agora à noite, foi muito interessante. Eu recebi ontem à noite, esta mensagem do servo de Deus, obreiro Manzambi Garcia. É um amado irmão moçambicano que reside em Paris, na França, e que me enviou os cumprimentos pela Biblioteca Digital. E ele diz assim: sou assinante da Biblioteca Digital do pastor Gesiel Gomes. O poço é tão fundo que, como pregador, mergulho nela todos os dias. Seja você também assinante e mude sua vida como pregador. Atenciosamente, Manzambi Garcia. Muito obrigado, irmão Garcia. De Moçambique para a França e da França para os Estados Unidos, através dessa mensagem. Eu espero que os nossos visualizadores, irmãos e irmãs em Cristo, levem em consideração esta palavra tão linda, tão espontânea, de um precioso servo de Deus que está servindo ao Senhor na capital da França. A todos o meu muito obrigado. Deus os abençoe. Deus abençoe cada vida, Deus abençoe cada lar, Deus abençoe cada família, Deus abençoe cada pastor, Deus abençoe cada igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Até o nosso próximo momento de postagem de Mergulhando nas Sagradas Escrituras. Deus seja louvado.